Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo 3, o 4 e o 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e também dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em seu redor. Eu mesmo serei no meio dela. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Uau! Essa é a terceira visão que o profeta Zacarias tem ao povo de Israel. Essa é a terceira visão que Zacarias tem a respeito do seu povo e da restauração que Deus estava fazendo em Jerusalém. Zacarias era um jovem. Deus levanta ele para profetizar nesse tempo de restauração, quando Deus traz de volta o povo do exílio babilônico. Agora Deus está trazendo de volta o seu povo para habitar nesse lugar, num ambiente onde Deus estava preparando. Essa visão é exatamente isso. Deus levanta um anjo com um cordel na sua mão. Com esse cordel ele começa agora a medir o comprimento de Jerusalém, a sua largura. E a mensagem através da visão para o profeta Zacarias era exatamente isso. Deus já está agindo, Deus já está trabalhando, Deus está só mostrando que o lugar, ainda que pareça pequeno, é um lugar que vai envolver todos, é um lugar que ele vai proteger a todos. Ainda que pareça desconfortável por causa da multidão, Zacarias, é nesse lugar que eu quero que todos voltem, é nesse ambiente. O Senhor, nessa manhã, me trouxe aqui para trazer essa mensagem ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus está nos chamando para um ambiente aonde Ele governa, para um ambiente aonde Ele nos guarda, para um ambiente onde Ele nos protege. Esse ambiente de jurisdição onde Deus governa a minha e a sua vida. O Salmos 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas onipotentes asas descansará. É um ambiente onde Deus nos coloca, é um ambiente do cuidado dEle, mas também é um ambiente onde Ele trabalha na nossa vida, onde Ele nos alinha, onde Ele nos posiciona, onde Ele nos mostra o caminho em quem nós devemos andar. A mensagem é que Deus já estava agindo. E quando Deus está agindo, a mensagem é muito clara: corra. Eu vejo Deus acelerando alguns processos para fazer uma obra extraordinária em nosso meio. Mas para isso, eu preciso largar algumas coisas que precisam ser largadas. Você precisa abandonar, talvez, algumas coisas que precisam ser abandonadas. Coisas que talvez não são pecados, queridos, mas que já não é mais a vontade de Deus. É entender que o Senhor está nos chamando para esse lugar de comprometimento, esse lugar de entrega, de dependência total dEle. Não é mais segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade dEle. O Senhor está dizendo: olha, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, como uma cidade sem muros. Mas por quê? Porque a multidão será muito grande, por causa dos homens e dos animais, do rebanho, que será numeroso. Mas o Senhor está dizendo: mas fique tranquilo, porque nesse ambiente eu serei
Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Eu serei para ela como um muro de fogo ao seu redor. Deus, Ele quer criar esse muro de proteção, irmãos, onde nada nos paralisa, onde nada nos fere, onde nada tira o nosso foco. Deus, Ele quer nos colocar nesse ambiente onde nada tire a nossa visão daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus já está fazendo. Um ambiente onde Ele nos dá clareza e a convicção de que Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo. Quando Deus começa a agir, a ordem é: corra, se posicione. Entre para esse lugar de governo do Senhor. E a promessa é que Ele será um muro de fogo ao nosso redor. Você consegue imaginar isso? Você consegue visualizar isso no mundo espiritual? A sua vida totalmente protegida por Deus, como um muro de fogo. É tão tremendo isso, que no versículo 8 o Senhor fala assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória Ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus está dizendo: a minha igreja é a menina dos meus olhos. Se ela está nesse ambiente de proteção, ninguém toca nela, ninguém para ela, ninguém tira o propósito dela. Nesse lugar onde eu governo, ela tem a total convicção. É isso que fizeram dos heróis da fé caminhar por um propósito. É isso que faz homens e mulheres de Deus caminharem debaixo de um propósito. Os tempos adversos lá fora não vão destruir aquilo que Deus está fazendo aqui dentro de nós. Ter convicção de que nós entramos em um ambiente de milagres e do sobrenatural. Mas nesse ambiente eu também preciso ter a convicção que eu não posso sair. Eu não posso só porque o fato de Deus estar fazendo na minha vida coisas grandes, eu achar que eu posso sair por conta própria, eu agir segundo meus próprios impulsos. Nesse ambiente que Deus está nos colocando, também há um alerta de Deus. O alerta é: não saia deste lugar. Não tome atitudes por si próprio. Não é o que você acha, o que você pensa, é o que Deus pensa a teu respeito. Deus está dizendo nessa manhã: não derrube esse muro de proteção. Se você entrou nesse lugar onde Deus cuida de você, não derrube esse muro. Como é que eu derrubo, pastor? Quando o meu eu fala mais alto que a vontade de Deus. Quando a sua carne fala mais forte do que a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não permita que isso derrube o muro de proteção, o muro de fogo que Deus criou. Olha só o que Eclesiastes diz no capítulo 10, no versículo 8, na parte B desse versículo. Ele diz assim: quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem derruba esse muro, ele pode ser picado por uma cobra. Ele será picado por uma cobra. Tem uma cilada quando se derruba. E Satanás, tudo que ele quer é que pessoas derrubem esse muro de proteção. Já tem uma armadilha esperando aqueles que estão derrubando esse muro. Então não derrube esse muro. Permaneça nesse lugar. Pastor, mas eu não estou nesse lugar. Então entre nesse lugar. Entre nesse lugar de proteção. Entre nesse lugar de cuidar de Deus. Por que eu preciso? Porque o Senhor diz: eu serei dentro desse lugar para eles. Eu serei a sua glória. Há uma glória do Senhor vindo. A bênção de Deus vindo. O Senhor está pronto para fazer coisas grandes e sobrenaturais na minha e na sua vida. Creia nisso. Permita Deus direcionar a sua vida e cuidar de tudo. A minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.